Rádio Rural de Natal, bom dia para você que está acompanhando a gente neste domingo, dia 9 de março de 2025. Eu, Cacilda Medeiros, conto com a sua companhia aqui na Rádio Rural até às 11 horas, porque a gente hoje vai bater um papo sobre a comunidade Canção Nova. Certamente você que está ouvindo a gente conhece a Canção Nova, especialmente você que acompanha a Rádio Rural de Natal há muitos anos. A Canção Nova administrou a rádio, esteve aqui na rádio durante, se eu não me engano, 15 anos. Então foi um longo tempo de história da Canção Nova aqui. E você sabia que a Canção Nova reabriu a casa da comunidade de vida aqui na nossa arquidiocese? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar e também sobre, claro, né, a Canção Nova, a história, o carisma da comunidade Canção Nova. A gente vai conversar hoje aqui no nosso programa com o diácono José Márcio, diácono transitório, né? Esse diácono. Isso aí. Diácono transitório, que ainda vai ser ordenado padre, missionário da comunidade Canção Nova, que chegou para residir em Natal, chegou recentemente. Diácono, bom dia, muito bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui em nosso programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos os que estão nos ouvindo agora aí pela Rádio Rural. A alegria é toda minha, nossa, é uma honra poder estar aqui nessa rádio, essa rádio que faz parte da história da Canção Nova aqui em Natal, né? As nossas histórias se encontraram, né? E é muito bom ouvir isso do povo de Deus, como que a Canção Nova fez bem à Rádio Rural e vice-versa, né? Como que a gente foi aprendendo também aqui com o povo. Então, uma alegria, minha gente, vamos ver o que vai sair aí dessa entrevista, mas é muito bom. Muita coisa boa, muita história boa para contar. Que coisa boa, e eu venho com muita alegria também, porque falar da Canção Nova é falar de vida, né? Falar de uma vida que eu vivo e por isso é sempre uma grande alegria. Mas quem é o diácono José Márcio? Veio de onde? Vamos lá. Eu não vim de muito longe. Tem gente que pensa assim, eu já escutei várias pessoas me perguntarem aqui, mas o senhor veio de qual lugar? O senhor veio de outro estado, assim, muito distante? O senhor já morou fora, né? Não, minha gente, eu não vim de tão longe, não. Eu sou recifense. Apesar do sotaque misturado, né? Meu sotaque hoje é misturado com São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Não tem mais aquele sotaque arrastado de Recife. Não. Agora tá voltando um pouquinho, porque eu vou convivendo com o povo aqui de Natal, né? E aí o sotaque vai voltar. Eu já falei que até eu me ordenar, o sotaque vai estar de volta. Ao ordenar padre, né? O sotaque vai estar de volta. Mas, então, eu sou de Recife. Nascido e criado, né, em Recife, ali mesmo, no centro de Recife. Minha família toda de lá. E eu saí para São Paulo aos meus 26 anos, né? Eu entrei para a comunidade Canção Nova com 26 anos, hoje eu estou com 37 anos, né? Ordenei diácono agora dia 8 de dezembro do ano passado, estou aí indo para o meu terceiro, quarto mês, né, de diaconato, e já com ordenação sacerdotal marcada para 29 de junho deste ano, dia de São Pedro e São Paulo. Já conto com as orações de todo esse povo de Deus que está nos escutando agora. Será onde a ordenação? Será lá em Cachoeira Paulista, né? Todas as ordenações da Canção Nova são em Cachoeira, porque é a sede da comunidade, no Santuário do Pai das Misericórdias, 9h30 da manhã, será transmitido pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Então, mesmo que você não possa ir, assiste a ordenação pela TV. Muita gente falou para mim que assistiu a ordenação diaconal. Diácono, eu estava assistindo sua ordenação, chorei junto com o senhor, com sua mãe, né? Que eu chorei bastante na ordenação. Então, é isso. Dia 29 de junho. Junho, domingo, isso aí. E como é que surgiu a sua vocação e também como é que você chegou até a Canção Nova, esse amor pela Canção Nova? Eita, meu Deus, é uma longa história, aí é um programa só para isso, mas eu vou tentar sintetizar aqui, né? Olha, eu sempre fui da igreja, né? Depois que eu fiz a primeira Eucaristia, eu permaneci na igreja, não tive aquela fase rebelde, adolescente, de sair pro mundão e isso, aquilo, outro, não tive isso. Criança, fui para a igreja, fiz a catequese, fiz a primeira Eucaristia, terminou a primeira Eucaristia, eu permaneci nos grupos, Perseverança, grupo de coroinhas, Crisma, grupo de jovens, Renovação Carismática e etc. Vários grupos da igreja que eu participei. Lá em Recife? Lá em Recife, na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, ali na Estrada dos Remédios. Então,
eu tinha algo dentro de mim, eu sentia uma coisa diferente, porque eu me sentia muito bem na igreja e fazendo as coisas da igreja, mesmo que fosse limpando a igreja, né? Então eu me sentia muito bem. Mas eu não sabia dizer o que era. Eu sentia alguma coisa que me inquietava, um chamado maior, parece que era um chamado para algo maior, mas eu era adolescente, então eu nem imaginava o que estava se passando ali. E na minha paróquia não tinha uma estrutura de equipe vocacional, como hoje, graças a Deus, tem em várias igrejas e tudo. Então eu ficava meio que perdido, sem saber direito como é que eu ia corresponder àquilo. E fui vivendo a minha vida, né? Então, estudei, namorei, fiz vestibular, passei no vestibular, comecei a faculdade e etc. Faculdade de quê? De psicologia. Tudo a ver com o sacerdócio. Sou formado em psicologia desde 2010, lá em Recife mesmo. Uhum. Então, comecei a faculdade e tal, e ali eu fui seguindo a vida, sempre trabalhando com jovens, né? Sempre gostei de estar no meio dos jovens, adolescente, jovem. Hoje eu corro deles, mas não adianta, eles correm atrás de mim. Aí eu já me acostumei. Mas sempre trabalhando com esse público e tudo mais. Até que chegou um padre novo na minha paróquia, né? Ele chegou nessas transferências de padre, chegou um padre novo, padre Marivaldo, que hoje está no clero de Maceió. Uhum. E ficamos muito amigos, muito próximos. É um padre muito aberto para a juventude, então chegou abrindo as portas de tudo na igreja para os jovens. E aquilo era excelente, porque o meu grupo de jovens era muito ativo na paróquia. Só que o jeito do padre Marivaldo, aí o sentimento, aquela coisa que eu já estava dentro de mim, que eu não sabia direito dar nome, tinha já adormecido lá dentro, eu não pensava mais nessas coisas. Mas o jeito do padre Marivaldo me despertou de novo, né? Despertou algo que eu sentia na adolescência, agora eu já era um jovem, né? Mas eu não sabia ainda dar nome. Até que, caminhando na paróquia e tudo mais, numa festa de Santa Terezinha, o padre era muito devoto dela, eu também muito devoto, desde a minha adolescência. E aí numa festa de Santa Terezinha nós fomos cantar, meu grupo de jovens foi cantar, minha namorada estava comigo nessa missa, ela cantava junto comigo. E aí a missa inteira eu estava muito emocionado, né? Fiquei muito emocionado a missa inteira porque eu gostava muito de Santa Terezinha, aquela coisa, mas também mexido com todas essas questões interiores que o padre Marivaldo tinha provocado com a chegada dele. Nunca paramos para falar sobre isso, mas eu vivia isso daí. E aí, num determinado momento da missa, depois da comunhão, eu fui cantar um poema de Santa Terezinha chamado Viver de Amor. E aí, ali, eu vivi a experiência mais profunda de chamado para o sacerdócio. Ali foi muito claro a experiência que eu vivi de que Deus me queria padre. Deus me queria para ser todo dele, né? Na hora eu desabei no choro, era só eu que estava cantando, foi uma cena engraçada e ao mesmo tempo muito profunda. Imagino. Porque eu não conseguia cantar a música, só eu sabia a letra da música inteira. O Ministério de Música foi todo olhando pra minha cara sem entender, a igreja olhando pra mim sem saber, e eu chorando e cantando. Imagina a cena, né? Uhum. Chorando e cantando, aquela coisa meio desentoada, mas a comunidade parece que estava sentindo o que eu estava sentindo. Ali eu ouvia claramente a voz de Deus no meu interior, que dizia: eu te criei para ser todo meu, todo de Deus. Pronto, a partir dali aí foi todo o processo de terminar o namoro, né? Minha namorada estava ali junto comigo, viu toda a cena. Então, terminar o namoro, entrar num processo de discernimento agora do que eu ia fazer. Chamei o padre Marivaldo depois da missa, conversei com ele, contei a situação. E aí o padre falou que já percebia mesmo alguma coisa de diferente em mim, mas nunca teve coragem de falar, porque ele estava chegando na paróquia também muito recente, mas estava disposto a me ajudar. Aí a partir daí veio todo o discernimento de, ok, Deus me quer padre, mas onde? Uhum. E aí a gente foi pensando, peraí, é na arquidiocese? É nos salesianos, né? Até pensamos nos salesianos, por causa da minha proximidade com os jovens. Mas eu já fazia uma experiência com a Canção Nova desde a adolescência, com a TV, né? Com a TV Sim. Canção Nova. Padre Jonas, Luzia Santiago, Padre José Augusto, eram 3 vozes que tinham ali uma autoridade sobre a minha alma, né? E aí eu fui só fazendo um caminho de reconhecimento do dom e do carisma Canção Nova em mim. Depois eu fui vendo que eu já vivia lá no grupo de jovens muitas coisas que eram da comunidade, do carisma, e aí foi um caminho de descoberta daquilo que já estava aqui dentro, entendeu? Claro, a história é imensa, com muitos detalhes, mas eu estou sintetizando agora para vocês. Muito bonito mesmo, né? E quando você fala assim do poema lá de Santa Terezinha que você estava cantando, assim, eu fico imaginando e também, assim,
se eu quase me emocionei aqui, né? Ouvindo o seu relato, imagine você, né? Quando foi muito forte. Eu não consigo explicar racionalmente. As pessoas falam, mas como foi? O que foi? Olha, gente, não se explica racionalmente, porque é uma experiência sobrenatural. Do céu, né? E aí você ingressou mesmo na comunidade Canção Nova, quando? E já com esse intuito de fazer o caminho do sacerdócio? Pronto, quando eu discerni a Canção Nova, aí eu procurei a comunidade lá em São Paulo. Eu nem imaginava que em Pernambuco tinha uma casa de missão em Gravatá, exatamente. Pertinho, 1 hora de Recife, né? Uma linha reta. Então eu não sabia disso, né? Já tinha escutado falar, mas não ficou dentro de mim essa informação. Liguei para Cachoeira Paulista, para o setor vocacional. E aí lá eles disseram, não, tem uma casa aí perto de Recife, procure a casa de Gravatá e se informe como é que você faz. E aí foi todo o processo de conhecer a casa de Gravatá, ir aos encontros, me aproximar da comunidade, né? Na Canção Nova nós temos isso. Você sente no coração que Deus te chama para ser Canção Nova, então se aproxime de nós. Vem ficar com a gente, né? Vem ficar perto de nós. Porque é justamente vendo um consagrado, um missionário da Canção Nova viver, que você vai encontrar dentro de você as ressonâncias, se realmente é ou não é o seu lugar. Aí foi todo o processo de aproximar de Gravatá. Já entrei com esse intuito de ser padre, né? Na Canção Nova não tem isso, mesmo tendo o sentimento e o chamado para o sacerdócio, mas não já entra direto para o seminário. Você faz todo um processo de formação inicial, todo um período vocacional de averiguação, porque pode ser que no meio do caminho você descubra que não era bem isso daí, e não tem problema nenhum. Vai que você descobre que seu estado de vida na verdade é o matrimônio, né? Eu conheço vários irmãos de comunidade que entraram com essa direção, eu quero ser padre, e no meio do caminho se apaixonaram, descobriram que era outra coisa, e aí hoje, graças a Deus, estão felizes no seu estado de vida. Ah, legal. E agora você foi enviado em missão para cá, para Natal. Por quê, né? Qual é a finalidade? Olha, como você falou no início, né? A Canção Nova, ela já está aqui em Natal há 25 anos. Esse ano é o nosso Jubileu de Prata, né? Nós estamos dentro do Jubileu da Esperança, celebrando o nosso Jubileu de Prata aqui em Natal, 25 anos, graças a Deus. No início existia Comunidade de Vida e Comunidade de Aliança juntos aqui. Vamos explicar logo o que é Comunidade de Vida e Comunidade de Aliança? Inclusive, nós nem usamos essa nomenclatura. A gente usa essa porque ela é de fácil compreensão, né, para as pessoas. Mas a nossa nomenclatura oficial, depois do reconhecimento pontifício, é núcleo e segundo elo, que são formas de pertença, né? O carisma é o mesmo, mas o modo como eu vou responder a essa pertença vai diferir se eu sou vida, núcleo, ou se eu sou aliança, segundo elo. Então, a comunidade de vida, que é o núcleo, são os missionários que vivem em regime integral, né? Regime de dedicação integral, ou seja, eles vivem para as demandas da missão. Então, no caso aqui, atualmente somos eu e o Dimaildo. Nós temos 2 missionários que são vida, né? Que são núcleo. Que vivem integralmente, internos, 24 horas para a missão. Como se fosse assim, internos, né? Exato. Internos da Canção Nova. Isso. E Dimaildo? Dimaildo é leigo. Isso, Dimaildo é um missionário leigo, solteiro, isso mesmo. Sim. Então nós vivemos 24 horas para a missão. Nós moramos lá na nossa casa, mas a hora que a missão precisar de nós, nós estamos disponíveis, porque este é o nosso modo de pertença, né? Dedicação integral. Os irmãos da comunidade de aliança, que nós chamamos de segundo elo, eles vivem um regime de dedicação parcial, não integral, mas parcial. Por quê? Porque além das demandas da comunidade, da missão, eles têm as demandas deles. Eles não saíram das casas deles para vir para Canção Nova. Tem o trabalho deles. Continuam morando na casa deles, têm o trabalho deles. Eles têm a família deles, os filhos, os pais, as demandas próprias da vida civil, né, da vida ali de cidadão, né? Não que nós não tenhamos também, mas eles têm muito mais. Então eles não estão em regime de dedicação integral. Eu não tenho como ligar para um irmão da comunidade de aliança e querer que na hora que eu precisar ele esteja aqui. Não, existe toda uma demanda e um modo de pertença que difere de um para o outro. O carisma é o mesmo. Agora, como nós vamos vivê-lo, aí difere do núcleo para o segundo elo.
Sim, é feita essa explicação. Isso. Então, nós estávamos aqui com esses dois modos de pertença, núcleo e segundo elo. Inclusive, no período que a Canção Nova estava aqui na Rádio Rural e tudo mais, eram esses dois modos aí trabalhando juntos. Depois, a comunidade de vida, vou falar vida que aí fica mais fácil do povo entender, né? Isso. A comunidade de vida precisou voltar para Cachoeira Paulista. E aí ficaram aqui em Natal os irmãos da comunidade de aliança. Então, isso durou 8 anos. Inclusive, né? Com a celebração da missa, uma vez por mês, na catedral. Isso. Se não me engano, é última segunda-feira. Aí é uma vez no mês. Uma vez no a gente não tem uma data fixa. Segunda-feira, né? Porque é sempre numa segunda-feira. Um padre da Canção e a gente Nova depende dessa. Isso, a gente depende dessa agenda do padre. Por isso que a gente não bate o martelo assim. Vai ser toda terceira segunda-feira do mês, né? A gente não bate isso porque é uma questão de agenda também. Os irmãos da comunidade de aliança, então, assumiram o apostolado aqui em Natal, que basicamente se resumia o quê? A missa de São Miguel, todas as terças-feiras, meio-dia, com o padre Robson, que está com a gente desde o começo, né? Isso. E a missa do cerco, que acontece uma vez no mês, como você falou, geralmente vem um padre lá de Cachoeira Paulista, quem mais vem é o padre Edmilson, né? Então, Sim. Inclusive, tivemos uma recentemente. Também os nossos encontros vocacionais, foi uma outra linha de missão que os irmãos assumiram, e as atividades internas, né, da comunidade, formação e momentos de convívio e etc. Então, a comunidade de aliança, ela continuou, né, levando essas atividades aí adiante. Isso durante 8 anos, né? E aí agora, graças a Deus, de 2024 para 2025, nós então recebemos a notícia pelo nosso conselho, o conselho da comunidade, de que a comunidade de vida estava pronta para voltar para Natal. Por quê, Cacilda? O Carisma Canção Nova, ele depende desses dois modos de pertença trabalhando juntos para existir. Não tem como a gente dizer que a Canção Nova ela existe só com a comunidade de aliança ou só com a comunidade de vida. Talvez por causa da necessidade, a comunidade de aliança precisou ficar sozinha aqui, sem a comunidade de vida. Mas isso não é o normal. O Padre Jonas não pensou a Canção Nova para ser assim. Ele pensou a Canção Nova para sermos vida e aliança juntos. Entendeu? Então, graças a Deus, estamos vivendo esse tempo novo, que é o tempo da totalidade do carisma. Hoje, com os irmãos da comunidade de vida, junto com os irmãos da aliança, nós formamos a totalidade do carisma aqui em Natal. Que legal, né? Coisa boa. E que sejam mais uma vez bem-vindos a muito Natal. Obrigado. Diácono José Márcio, a gente vai para o rápido intervalo aqui do nosso programa e a gente volta já conversando mais sobre a história. E quando a gente voltar agora, vamos falar mais da comunidade Canção Nova também, dar continuidade a isso, vai falando da história, do carisma. Ótimo. Então é rapidinho e a gente volta já. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 9 de março de 2025. Hoje nós estamos aprendendo mais sobre a comunidade Canção Nova. E com a gente aqui no estúdio, o diácono José Márcio, missionário da comunidade Canção Nova, diácono transitório, que já está, como ele disse, com a ordenação sacerdotal marcada para o dia 29 de junho. Graças a Deus. Graças a Deus, né, diácono? Ele é nosso vizinho aqui de Recife, já andou por alguns lugares do Brasil, certamente. Morei em São Paulo, mas ali na região do Vale do Paraíba, né? Sim, morei em 2 cidades ali do interior, Lavrinhas e Queluz, que são as cidades onde estão as casas de formação da Canção Nova. Ah, sim. Você fazia o caminho para o sacerdócio na preparação, ficava mais fixo. Exatamente. E agora ele está aqui em Natal, né? Nesse momento de reabertura da Casa da Comunidade de Vida. Isso. Da Canção Nova. Ele até já explicou no primeiro bloco ali o que é comunidade de vida, o que é comunidade de aliança. E agora, nesse segundo bloco, Diácono, vamos falar também um pouco sobre a história da Canção Nova? Para quem não conhece essa história, como é que a comunidade
começou? Qual foi a inspiração do Monsenhor Jonas Abib para começar essa comunidade? Sim, olha, a Canção Nova, ela é uma obra de Deus, né? Ela é um projeto que nasceu no coração de Deus. O Padre Jonas fazia questão de falar isso para nós, né? Ela nasceu no coração de Deus. Ela não foi um projeto humano, né? Que nasceu no coração do padre, uma vontade que o padre já trazia e etc e tal. A história da Canção Nova, ela passa pela história do Padre Jonas. Não tem como falar da Canção Nova sem falar dele, né? O Padre Jonas, ele foi seminarista e padre salesiano, né? O padre foi salesiano, precisou sair dos salesianos para fundar a comunidade. Depois a comunidade foi integrada como parte da família salesiana. Então hoje a gente diz que somos salesianos todos, né? O padre era salesiano e nós também somos, mas como esse ramo da família salesiana. Bom, o padre, já como seminarista salesiano, o padre fez um retiro chamado Mariápolis. Não sei se vocês já ouviram falar aqui, tem, né? Que inclusive dos focolarinos, isso, não é isso? Exatamente. E inclusive tem ali vizinho a Recife, naquela cidade. Igaraçu, lá em Igaraçu, em Recife, isso. Tem lá Mariápolis, muita gente já fez. Meu pai conta as histórias dele da Mariápolis, é legal de ouvir. Então o Padre Jonas fez um retiro como aquele ali, um retiro de espiritualidade focolarina, né? A Canção Nova, ela acabou bebendo, por causa da experiência do Padre Jonas, a Canção Nova acabou bebendo também um pouco da espiritualidade dos focolarinos. Então o padre fez esse retiro e, segundo o padre, lá ele viveu a experiência do encontro pessoal com Jesus. Então, quando você perguntava ao padre, conta um pouco, onde foi a sua experiência pessoal com Jesus? Então, ele contava a história desse retiro da Mariápolis, né? Aí, claro, é uma história cheia de detalhes, a gente pode, numa outra oportunidade, contar. Mas ali, então, o padre viveu essa experiência pessoal, que mudou a vida dele, praticamente, né? E aí, ele seguiu como seminarista, ordenou padre dentro da congregação salesiana. E com a chegada da renovação carismática aqui no Brasil, né, vindo de fora, todo aquele movimento dos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo, né, e chegou aqui no Brasil, e o Padre Jonas foi um dos pioneiros, né, com essa chegada, o padre foi para um encontro, né, de líderes da renovação carismática, lá nos inícios mesmo, lá em torno de 1960 e pouco, 1970 por aí. O padre foi para um retiro com o padre Haroldo Hahn, que também era um grande expoente da renovação carismática nesse período. E lá o padre viveu a experiência do batismo no Espírito Santo, né? O padre Haroldo Hahn, num determinado momento, pede para rezar pelos padres, né? Ele impõe as mãos sobre os padres e pede que aqueles padres vivam a experiência deste movimento de derramamento do Espírito Santo que está acontecendo lá nos Estados Unidos e se espalhando pelo mundo, que hoje a gente conhece como sendo Renovação Carismática Católica. Então o padre Haroldo reza pelo Padre Jonas. É interessante que ele diz assim: eu não senti nada. Na hora eu não senti nada, nada. Dentro do meu coração, nada aconteceu praticamente. Terminou aquele momento, ele foi para casa e aí ele diz: no outro dia eu comecei a sentir os efeitos da oração do batismo no Espírito Santo. E aí o padre começa a dizer coisas bem assim, interessantes e engraçadas também, né? Ele falava assim: parece que o mundo estava mais colorido, parece que as coisas estavam mais vivas, mas não era só fora, também era dentro de mim. Eu fui tomado por um desejo de santidade imenso, uma contrição pelos meus pecados, né? Um desejo de me reconciliar com Deus, um desejo de fazer o bem e evitar o mal, e um desejo de evangelizar, um desejo de fazer Jesus Cristo conhecido e amado aonde quer que eu fosse. Diante de todo esse movimento aí no coração do padre, ele é chamado pelo bispo, vou até dar uma olhadinha aqui que às vezes eu enrolo com o nome dele. Ele foi chamado pelo Dom Antônio Afonso de Miranda, em 1976. Dom Antônio chama ele lá na sala dele e entrega para ele uma exortação apostólica, que é a Evangelii Nunciandi, né? É uma exortação que vai falar sobre a evangelização no mundo contemporâneo, feita pelo Papa Paulo VI na época, né? E aí o bispo entrega esse documento nas mãos do padre e diz para ele assim: Padre Jonas, é hora de evangelizar, porque os batizados não são evangelizados. Como você trabalha com os jovens, porque o padre vindo da congregação salesiana já tinha esse movimento aí com os jovens, então comece com eles,
porque com os jovens é mais fácil. E aí ele diz, faça alguma coisa. E aí o padre começa então a organizar encontros de jovens, que no início ele chamou de catecumenato, que eram encontros de catequese para jovens. Então ele fazia encontros de catecumenato para os homens, para os rapazes, catecumenato para as moças, né? E assim começaram os encontros de jovens de maneira mais aprofundada. Nesse meio tempo, o Padre Jonas então recebe uma inspiração de Deus, indo pregar esses determinados encontros. Aí surgiram depois os Maranatás, né? Começou o catecumenato, depois vieram os Maranatás, que hoje são bem famosos aí nos grupos de jovem. Mas o Padre Jonas foi um dos pioneiros aí no Maranatá, né? E aí o padre um dia, indo pregar um retiro, indo conduzir um retiro desse de jovens, ele sente uma inspiração, né? Deus fala para ele, para que ele faça uma proposta para os jovens. E aí o Padre Jonas, ousadamente, meio sem entender direito como é que ele ia fazer, mas ele resolve fazer isso. Indo para Queluz, para dar um retiro, né? Conduzir um retiro de jovens. Dentro do trem, ele tem a inspiração de fazer um convite para os jovens, né? E esse convite ele fez lá em Queluz, na nossa casa, que hoje é a casa do discipulado. E esse convite foi assim, vou dizer exatamente as palavras do padre, né? Ele diz assim, quem quer dar um ano da vida para Deus, para viver em comunidade e fazer o que eu faço com vocês? Ali surgia então a inspiração de fundar uma comunidade. Não vinda do padre, mas vinda de Deus. O grupo de jovens estava fazendo tanto sucesso, estava dando tão certo, que aí o padre pensa, o padre se sente motivado a, de repente, criar uma comunidade com aqueles primeiros jovens que estavam ali junto com ele. O Diácono, eu não sei bem, não conheço bem essa história, mas tenho a impressão de que a Canção Nova é ou pioneira ou uma das pioneiras, né, nesse estilo de comunidade no Brasil. Isso, não é? Sim. Nós estamos ali no hall das pioneiras, né? Nós e a comunidade Shalom. Sim. Nós estamos aí a comunidade Shalom veio depois de nós, né? Nós fomos ali praticamente a primeira nova comunidade, nesse estilo de nova comunidade, né? E aí nasceu essa experiência de viver em comunidade. Desses jovens, o quê? Luzia Santiago. Luzia. Então o padre foi para esse encontro. Já era desses primeiros, né? Isso, a Luzia estava nessa primeira turma, ela estava fazendo este encontro. Então o padre reúne eles numa sala e faz esse chamado. Quem quer dar um ano da sua vida para Deus, para viver em comunidade, fazer o que eu faço com vocês. E aí o padre relata que na hora todos os jovens se levantaram. E aí ele olhou e disse assim, não, senta todo mundo. Vocês não entenderam, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Quem quer dar um ano da sua vida, isso significa deixar mãe, pai, trabalho, namoro, toda a sua condição, a sua estabilidade, para vir morar em comunidade aqui e fazer com os outros o que a gente está fazendo aqui nos encontros. Aí já fizeram as contas, né, os jovens, e aí alguns se levantaram. Foi um grupo de 12. O primeiro grupo foi um grupo de 12. Que já foi um número grande, né, para ser Exato. Esse desafio todo. Isso. A Luzia, desse grupo de 12, a Luzia é aquela que permanece hoje, até hoje. Alguns já faleceram, outros foram saindo, né? E a Luzia, por isso que ela é a nossa cofundadora, né? Porque ela estava nesse momento crucial da comunidade, o dia do chamado, né? Então, a Luzia diz que fez as contas, pensou, porque ela já era formada, né, assistente social, já tinha todo um projeto de futuro pela frente, mas ela disse que fez as contas, se sentou, e quando o padre disse, quem quer, fique de pé, ela levantou-se e ela diz, eu fiz as contas porque eu sabia que se eu me levantasse seria para sempre. Caramba. Não era para voltar atrás. A turma inicial, 12. Número bíblico. Isso, exatamente. Lembra os 12 apóstolos, né? Exato. Pois é. Então, essa foi a experiência, né? A partir daí começou, então, a experiência da vida em comunidade. Não tínhamos absolutamente nada, não tínhamos recursos, não tínhamos bens, não tínhamos estrutura, e a Divina Providência foi nos dando cada dia mais terreno, alimentação, cuidados básicos, e a missão foi acontecendo à medida que a comunidade também foi e cresceu o Brasil afora e até fora do Brasil. E até fora do Brasil, exatamente. Hoje nós estamos em vários países fora do Brasil, a comunidade continua se expandindo, né? Nós agora abrimos uma experiência lá no Chile, né? Então bem recente, essa é a nossa missão mais novinha, a missão do Chile, fora, né? Fora do Brasil que eu falo.
mas aqui no Brasil também, nos expandindo para o Belém do Pará, né? Fora do Brasil, estamos em Moçambique, né? No continente africano. Na Terra Santa também, não tem? Terra Santa nós temos 2 casas, uma em Belém e outra uma em Nazaré, uma em Belém e uma em Jerusalém, isso, 2 casas. E a partir da sua experiência, o seu testemunho, você que também que tinha toda uma vida estabilizada, né? Já formado, psicólogo e tudo, tinha namorado e tudo. E como é que é viver em comunidade? O seu testemunho de viver em comunidade. É uma bênção. Minha gente, é uma experiência realmente fantástica, né? Isso não exclui as dificuldades, porque imagina o meu sotaque, né? Eu estava falando no início do meu sotaque misturado. Por que o sotaque é misturado? Porque eu convivo com gente de vários lugares. Às vezes você imagina numa casa de família, já é difícil você conviver com aqueles que você nasceu e se criou com eles. Sim. Imagina você ir morar numa casa que você vai conviver com gente que teve criação diferente da sua, valores diferentes dos seus, cultura diferente da sua, comida diferente da sua. Então, é uma riqueza sem excluir as dificuldades, né? Mas é isso que torna a vida rica, né? É a unidade na diversidade. É exatamente o que a igreja é convidada a viver também, porque a igreja, o que é a igreja senão uma grande comunidade, né? Nós estamos dentro da comunidade macro. A Canção Nova é uma comunidade da grande comunidade que é a igreja. Mas é uma experiência muito rica, né? Eu tenho, assim, muitas histórias engraçadas, sofridas, alegres, né? Da vida em comunidade. E isso é o que marca a Canção Nova. Tem gente que pensa que o que nos marca sei lá, os meios de comunicação ou os bens que a gente tem. Não, o que nós temos hoje de mais valioso é a nossa comunidade. Porque sem ela não tem carisma Canção Nova. Certeza. Bom, a gente vai agora já para o último intervalo, o último bloco do programa, né? Então, rapidinho, a gente volta já conversando mais. Hoje tem história para contar, Eita, né? Meu Deus, tem mesmo. Hoje a gente vai rapidinho, fica aí e a gente volta já conversando mais com o diácono José Márcio sobre a comunidade Canção Nova. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 9 de março, já agora no último bloco, conversando com o diácono José Márcio, missionário da comunidade Canção Nova, ele que chegou agora recente aqui em Natal para reabrir a comunidade de vida, a Casa da Comunidade de Vida, depois de 8 anos, e estávamos aqui apenas com a comunidade de Aliança, o segundo elo. Isso. E agora chega o diácono José Márcio e o missionário Dimaildo. Dimaildo. O nome dele é difícil mesmo, mas vocês vão aprender, gente. Dimaildo, para juntos reabrir aqui a Casa da Comunidade de Vida, da Canção Nova. Diácono, você como jovem, como é que você vê a adesão da juventude hoje à Canção Nova, mas também às comunidades de vida de um modo geral, né? Esse largar tudo para viver essa experiência de viver em comunidade, de viver realmente para evangelizar, exclusivamente para isso. Sim. Olha, as novas comunidades, elas são realmente uma proposta radical, né? E o modo de pertença da comunidade de vida ainda mais, porque é essa radicalidade de deixar tudo pelo evangelho, né? Deixar bens, deixar patrimônio, deixar estabilidade, deixar sucesso, deixar futuro por causa do evangelho. Então é realmente uma fonte de radicalidade.
E a radicalidade está presente na juventude, não tem como não dizer, né? O jovem, ele traz dentro dele, por mais contido que ele seja, mas ele traz ali dentro uma semente de radicalidade. Por isso que é tão bom e fácil trabalhar com os jovens, né? É difícil formar um adulto depois de adulto. O jovem é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque ele tem a sede do novo, ele é aventureiro, ele não tem medo de ousar, de tentar, de cair, de quebrar a cara e recomeçar, né? Então as novas comunidades, elas são um terreno fértil, elas são um terreno que tem condições favoráveis para que esse jovem possa se desenvolver como missionário, como cristão. E às vezes eles não vão nem ficar na comunidade, né, como missionários da comunidade de vida. Eles vão passar um tempo conosco e serão devolvidos para o mundo de maneira muito mais purificada, né? Pai Jonas falava muito isso. Não é porque você começou o caminho vocacional conosco que você vai entrar para a comunidade. Pode ser que no meio do caminho você descubra que não é aqui o seu lugar. E não tem problema, nós vamos continuar sendo amigos. Mas, como a missão da Canção Nova é formar homens novos para um mundo novo, nós vamos te devolver para o mundo um jovem novo para um mundo novo. Então, essa ideia de que a comunidade de vida, né, as novas comunidades de maneira geral, elas são essa proposta de uma radicalidade na busca da santidade, na vivência do evangelho, no trabalho com a igreja. Isso é, assim, porta de entrada para a juventude. Então, você pode perceber, né? Você vai nos vocacionais das novas comunidades, graças a Deus você encontra um número considerável de jovens. Eu mesmo ando aqui nas ruas de Natal, quantos que eu vejo, né? Shalom, agora a Obra de Maria também, né? Chegando aqui, acho que já estavam aqui, né? Aqui há um bom tempo. Mas também a expressão da juventude na Obra de Maria. A gente teve há pouco tempo atrás o jubileu das novas comunidades. E eu ia comentar isso, né? Você também estava na catedral. E quantos jovens tem ali da catedral naquele domingo? E tão bonito de ver ali quando teve a entrada das novas comunidades. E você olhar que a maioria eram jovens, né? Então você olha assim, realmente as novas comunidades, elas falam a língua do jovem, os jovens se sentem bem e por isso eles são atraídos, né? De um modo geral, como é que a Canção Nova busca levar a evangelização às pessoas? Sejam jovens, sejam adultos, sejam crianças. Sim. Dentro do carisma da Canção Nova, como é que ela trabalha a evangelização? Olha, tem muita gente que limita o carisma da Canção Nova aos meios de comunicação. Por isso eu estou perguntando. Pois isso, é, né? Tem muita gente que pensa assim. E por um tempo também a gente pensou isso. Por um tempo a comunidade pensou, não, a gente precisa estar num lugar que tenha meios de comunicação, rádio, TV e etc, né? Hoje internet e tudo mais. Depois a gente foi entendendo que não, né? Claro, nós começamos com os meios de comunicação, uma grande marca nossa são os meios de comunicação. Hoje nós temos um sistema de comunicação, né? Canção Nova, nós cuidamos de todo um sistema de comunicação que gere todo o projeto da M Almas e etc. Mas, como é que a gente hoje coloca o nosso carisma em prática, né? Acho que a primeira coisa é saber qual é o carisma da Canção Nova. O carisma da Canção Nova não são os meios de comunicação, eles são os meios, né? Para que o carisma seja exercido. Mas o nosso carisma é o quê? É levar as pessoas a uma experiência do encontro pessoal com Jesus na força do Espírito Santo. Esse é o nosso carisma. Então, para isso nós usamos os meios de comunicação, nós usamos os nossos eventos, acampamentos de oração, nós usamos os atendimentos de oração que a gente faz, os grupos de oração que a gente participa. Tudo que nós fazemos, todo o trabalho de evangelização que nós fazemos está imbuído deste carisma. Eu preciso levar esta pessoa. Se eu estiver vendendo, um pastel aqui na Missa do Cerco, na Catedral, eu preciso ali, enquanto eu estou vendendo esse pastel, eu preciso levar essa pessoa a uma experiência do encontro pessoal com Jesus. Ele precisa olhar para mim, que estou vendendo pastel para ele, e enxergar o Cristo, que o ama, que o salvou e que o quer perto, né? Então, nós usamos de todas as formas possíveis e imagináveis, né? E aí a gente tem aí trabalho com jovens, então a gente tem as expressões PHN, Revolução Jesus, Jovens Sarados. Com as crianças a gente tem o Cantinho da Criança, né? A gente tem ali na própria televisão, né? Um programa todo voltado para a evangelização das crianças. Nós temos projetos para famílias, o Famílias em Pé.
E tantas outras coisas mais. Lá em Cachoeira Paulista, vocês também têm ações sociais, né? Projetos sociais. Sim, temos. Inclusive, trabalhei lá. Ah, legal. Trabalhei no meu primeiro ano de comunidade, depois que eu saí do discipulado. No primeiro ano, dentro da comunidade mesmo, ali já na missão, como eu tenho a formação de psicologia, então eu trabalhei nas nossas obras sociais. Hoje nós temos todo um complexo, né, de obras sociais. Nós temos 5 obras, se eu não me engano, 5 obras sociais hoje. Temos o Instituto Canção Nova, que é uma escola, né, para as crianças de Cachoeira Paulista. Não é só para os filhos da comunidade, tem gente que pensa que é só os filhos da Canção Nova que estuda lá. Não, a população carente de Cachoeira Paulista toda tem vagas nesse instituto, e a maioria acaba sendo da cidade mesmo. Temos o Instituto e a Faculdade de Canção Nova, então é um polo educacional. Eu fui formado, sou fruto da Faculdade de Canção Nova, né? Minha filosofia, minha teologia foi por lá. Nós temos o CAC, que é uma sigla, né, que chama Centro de Atendimento Comunitário, que é um lugar onde nós temos cursos para pessoas para várias faixas etárias. Então a gente tem curso de culinária, curso de cuidador de idosos, curso de informática, cursos de música para crianças, adolescentes, jovens e até os idosos, né? Academia para os idosos e tudo mais. Então esse é o CAC. Eu trabalhei no CAC como psicólogo. Nós temos também a Companhia de Esportes, que antes chamava Companhia de Artes, agora acho que é Companhia de Esportes, se eu não me engano, que é uma escolinha de esportes, né, onde nós temos ali futebol, nós temos aula de balé, de jazz, de dança para as crianças, né? Então temos essa parte aí. Temos a Casa do Bom Samaritano, que trabalha com pessoas em situação de rua. Também trabalhei na Casa do Bom Samaritano como psicólogo, atendendo os irmãos que passam por Cachoeira, né? Irmãos em situação de rua, e ali a gente dava roupa, banho, comida, e também prestava um auxílio espiritual para eles. E por último nós temos o que era Posto Padre Pio, que já não é mais o posto de saúde, agora é o Centro Médico Padre Pio, que, se Deus quiser, em nome de Jesus, e eu conto com as orações de vocês, futuramente será o Hospital Padre Pio, que era o desejo do Padre Jonas, que nós tivéssemos um grande hospital, né, semelhante àquele que o Padre Pio criou, né, lá na terra dele, lá na Itália, que atendesse a população carente, né, que pudesse estar ali e ser cuidadas com os cuidados de saúde próprios ali. Então são essas 5 obras que nós temos e que alimentam hoje a rede de desenvolvimento social da Canção Nova. Muito bacana. E quando você falou aí a escola, que não é só para os filhos dos membros da comunidade, e aí eu lembrei de perguntar também, até para quem não sabe, não pensar assim que a comunidade Canção Nova, a comunidade de vida é só para padres. De jeito nenhum. Ainda bem que não é. Explica aí pra gente como é que funciona. Sim. Olha, quando o Padre Jonas pensou, né, quando ele sentiu a inspiração ali de criar uma comunidade, ele pensou numa comunidade mista, né? Uma comunidade formada por solteiros, casados, celibatários e padres. Então hoje a Canção Nova ela é formada por essas 4 dimensões. Nós temos irmãos solteiros que estão discernindo seu estado de vida. Temos os casais com seus filhos, e é lindo ver os casais, as famílias da Canção Nova, como que fecundou minha vocação, viu, Cacilda? Acho que esse foi um grande diferencial de não ter ido, por exemplo, para o seminário da diocese, da arquidiocese. Conviver com as famílias, sabe? A gente estava ali no seminário e de repente entravam os meninos, filhos da comunidade, e pediam uma banana, né? Tio, posso abrir a geladeira para pegar alguma coisa ali dentro, né? Essa riqueza da convivência dos vários estados de vida. Então nós temos irmãos celibatários, homens e mulheres celibatários, e nós temos os padres, né? Diáconos e padres. Temos diáconos permanentes também, e todos vivendo juntos. Claro que não na mesma casa, né? Mas todos convivendo. Bonito de ver as convivências da Canção Nova. Até aqui em Natal a gente toca nisso, né? Hoje tem eu, né, como diácono, tem as irmãs solteiras, tem as irmãs que são celibatárias e tem os casais da comunidade. Então é legal quando se junta, que é aquela salada boa de ver, né? É aquela salada boa. Chega um momento que a gente tá bom, chega cada um para suas casas, mas é bom essa riqueza, né? Como toda grande família, né? Isso, fecunda um ao outro, né? A vocação de um e de outro. E aqui em Natal, assim, quem quiser conhecer mais sobre a Canção Nova, a comunidade Canção Nova,
Tem um lugar onde vocês estão atuando, sei que vocês chegaram recente, né? Sim. Mas tem algum lugar onde vocês participam das celebrações, algum lugar fixo? Como é que é? Como é que as pessoas podem encontrar vocês? Olha, primeiro nós temos aí esses braços de evangelização que já existem aqui em Natal há um tempo. Toda terça-feira, meio-dia, a Canção Nova está na Catedral para a Missa de São Miguel, né? Então isso daí já como que fala? Já é fixo, né? Isso, já é fixo, exatamente. Temos uma vez no mês, que a gente já falou aqui, a Missa do Cerco, geralmente começando às 19 horas. A Canção Nova está na Catedral também, graças a Deus temos essa parceria com a Igreja Catedral e a gente consegue fazer a nossa missão lá. Mas hoje nós estamos localizados, tanto a comunidade de vida, a casa onde eu moro, né, junto com o de Maildo, e também nós temos um local específico, pequenininho, mas é um local que atende também a nossa evangelização. Estamos localizados em Potilândia. Então tem a minha casa e a do de Maildo, e tem uma capelinha que fica lá em Potilândia, Capela Nossa Senhora de Fátima. Lá acontece o nosso grupo de oração nas segundas-feiras, inclusive amanhã, dia 10, teremos o nosso grupo de oração começando às 19 horas, o grupo de oração. É a capela dedicada a quem? A qual Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Ela Fátima. Fica grudada do lado do Ministério do Trabalho. Ela tem quase... fácil de chegar. Exatamente, tem quase a mesma fachada do Ministério do Trabalho. Só não é porque tem a cruz lá e tem o nome, né, da capelinha lá. Lá em Potilândia. Em Potilândia. Então na hoje... segunda-feira, às 19 horas. Isso, toda segunda-feira, 19 horas, o nosso grupo de oração. Por enquanto, nós estamos lá, né? As mudanças, provavelmente devem haver aí mudanças, porque aí com a chegada da comunidade de vida também, né? A gente vai imprimindo um novo ritmo para a missão. Então, provavelmente, em breve, nós vamos usar aí das nossas redes sociais, né? De toda a nossa comunicação, para poder dizer para o povo aí onde é que nós estamos. Então, por enquanto, é lá em Potilândia. O Instagram é CN Natal? @CN, Canção Nova Natal. A Evelyn tá soprando aqui pra mim. Tá vendo? A Canção Nova ninguém é bom sozinho. Comunidade de Aliança, né? Segundo ela tá aqui escondidinha. Exatamente. No estúdio. Então, é @Canção Nova Natal. Você pode seguir lá. Toda a comunicação oficial da Canção Nova está lá no nosso Instagram hoje. Então, provavelmente a gente vai divulgar aí pra vocês futuramente as mudanças que terão. Mudanças para melhor. Com certeza. Diácono José Márcio, muito obrigada por ter estado com a gente. Realmente, hoje há programas Aprendendo com a Igreja, que eu gosto de dizer no final da igreja, hoje teria que ser 2 horas de programa, né? É verdade. Hoje teria que ser 2 horas de conversa para conseguir colocar toda a pauta mesmo, né? Matar toda a pauta, como a gente diz. Sim. Então, muito obrigada por estar com a gente aqui no nosso programa, muito enriquecedor sobre a Canção Nova mesmo, sobre o carisma, sobre a história da Canção Nova e o que é que ela faz. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, eu me senti realmente assim lisonjeado, né, quando a Cacilda me falou que criou uma pauta para falarmos da Canção Nova. Olha, eu fiquei realmente me sentindo lisonjeado e para mim foi uma alegria muito grande. Já fui vendo a agenda ali, né, para poder estar aqui com vocês. Uma alegria, agradeço mesmo, agradeço todos os gestos de carinho, né? Tantas coisas, Cacilda, que o povo tem demonstrado para nós, né? Gestos concretos, doações, tanta coisa que a gente tem recebido do povo. E é muito bom saber que a Canção Nova é amada aqui em Natal. Isso nos motiva... tenho certeza disso. Pois é, isso nos motiva a continuar a nossa missão, né? Então eu agradeço muito, do Dom João, que é o nosso bispo arquidiocesano, até aquela senhorinha lá, que às vezes eu nem sei o nome dela, mas que tem tanto carinho, que ficou tão feliz com a volta da Canção Nova Comunidade de Vida para cá. Então eu agradeço muito, né? A Canção Nova está de portas abertas, vocês podem contar conosco, tanto a nível de arquidiocese, os padres, né, que estão nos ouvindo agora, as suas paróquias também, contem com a Canção Nova, porque nós somos igreja com vocês e o nosso grande desejo é caminhar juntos, né? Unidos no amor e na esperança. Já que a gente está na esperança, no ano da esperança, né? Então, unidos no amor e na esperança. Ok, muito obrigada mais uma vez. Hoje nós tivemos como convidado o diácono José Márcio, missionário da comunidade Canção Nova, que chegou a Natal para reabrir a casa da comunidade de vida. E a você que esteve com a gente, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Continue na Rádio Rural de Natal, porque vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo para você, uma boa semana e até domingo que vem.
Sintonize a paz. Rural de Natal.